Deixa eu me arrumar, porque a Natália é muito musa. Eu me arrumei, porque senão eu estou à altura. Oi, tudo bom, Livi? Bom? Tudo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Deixa eu só te falar uma coisa, a gente vai ter que cuidar aqui, perguntar para o pessoal toda hora como é que tá a transmissão, tanto a voz quanto o vídeo, porque Mercúrio tá retrógrado, né? Então pode dar alguma falha de comunicação aí, para nós cuidarmos isso. Não, fica tranquilo, eu vou perguntando. Eu tô te vendo super bem, então... Eu também, tá tranquilo. Deixa eu Tá aumentar mais o maravilhosa, como volume. sempre. Ai, muito obrigada. Ó, tinha que ter me entreguetado mais, gente. Natália é muito Não diva. precisa. Gente, é um prazer imenso. Eu me sinto muito Hebe Camargo falando desse jeito. Mas, enfim, é muito, muito, muito bacana ter a Natália nessa live. Eu tô ensaiando faz um tempão para chamar ela para vir conversar comigo. Porque a Natália Zezetur, para mim, é muito referência de gestão de equipes. Eu nunca vi uma agência tão engajada em treinamentos, em levar conhecimento da equipe. Assim, tudo elas estão fazendo, elas não estão paradas, elas estão se reinventando. Então, eu achei muito, muito bacana trazer esse exemplo, porque muitas pessoas, né, nessa crise que a gente está passando, congelaram, não sabem o que fazer, para onde ir, como direcionar. E eu vi que com vocês foi exatamente o contrário. Assim, vocês pegaram um gás, uma energia e direcionaram para conhecimento, assim. Então, vocês estão absorvendo tudo. E o legal é que não é só você e a Bruna, né, e a sua mãe. São todas as meninas. Exatamente. Né? Uhum. Então, assim, se apresenta, obviamente, né? E conta um pouquinho, né, de como que está sendo esse processo para vocês e para toda a equipe, desde o home office até agora, que vocês já voltaram aí gradativamente para o escritório. Ok. Então, pessoal, eu sou a Natália Lago Busato, sou uma das diretoras da Zezetur. Na verdade, são 3 Zs, né? Zezetur. E nós estamos localizados em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, interior do Rio Grande do Sul. E, na verdade, nós nunca tínhamos nem tido o mínimo contato com o tal do home office, né? Então, da noite para o dia, saiu o decreto aqui para o isolamento e foi aquele Deus nos acuda, né? Vamos ajeitar da forma como dá, porque tinha até uma das nossas colaboradoras que não tinha notebook e tal, então a gente teve que ir improvisando, mas deu tudo certo. No começo foi um pouco difícil, assim, eu confesso que a gente estava bem perdida, mas é que nós estávamos perdidas pela situação no geral, né, Lívia? Eu acho que todo mundo ficou meio... Por mais que, por exemplo, tu já trabalhe com home office há muito tempo, foi complicado, né? Sim, foi bem desafiador. Mas deu tudo certo. Eu falo mas quando eu falo às vezes é Zezetur, né? Nós temos muito orgulho da equipe que nós temos, porque as gurias estão mega engajadas, mega engajadas. Eu sei que isso não é algo que é mérito meu, que é mérito da Bruna, que é mérito da Zelir, mas sim de toda a equipe. Eu tenho o maior orgulho e às vezes eu te confesso que eu tenho uma vontade de chorar de emoção, porque eu nunca imaginei que nós teríamos uma equipe tão coesa, tão, sabe, todo mundo pegando junto, tá? Precisa, vamos estar lá, todo mundo junto. Então, a pandemia, num geral, Livi, a gente não pode reclamar. Claro, faturamento, né? Não vamos falar. Mas a gente se fortaleceu muito enquanto família Zezetur. Isso é muito, muito bacana. E as meninas, inclusive, me mandam WhatsApp, tipo, perguntando coisas. Então, assim, elas te acham o máximo, né? Elas te acham o máximo. Elas são incríveis, de verdade, assim. Então, elas são super motivadas, comprometidas. Mas eu acho que isso é, sim, reflexo do trabalho que você, a Bruna e a sua mãe fazem. Não tem como. Não existe equipe boa sem gestor bom. Uma coisa está conectada à outra. Então, isso é super importante. Eu até anotei aqui, Liv, para falar num primeiro momento, né, da gestão de equipes, que, na verdade,
o primeiro olhar não tem que ser para a equipe, e sim para os gestores, para os líderes dessas equipes, né? Isso vale tanto para... Ó a Cris aqui, Lívia, a nossa musa. Isso vale tanto para os diretores quanto para os gerentes, enfim, né? Das equipes. Então, assim, se a minha equipe não tá legal, eu não tô gostando da minha equipe, pode ter certeza que o problema não tá só na equipe, tá no líder da equipe. Por quê? A equipe é um espelho, né? Quer dizer, o líder é o espelho da equipe, então é um reflexo. Se alguma coisa tá errada com o gestor, enfim, com o líder dessa equipe, a equipe não vai ir bem. E eu não estou falando aqui de culpa, né? Porque nós não estamos culpando ninguém. Eu estou falando de autorresponsabilidade. Então, a gente tem que olhar primeiro para nós mesmas, para nós mesmos, e ver o que está acontecendo conosco. Depois, depois tu vai olhar para a equipe. Se aí não resolver, daí a gente começa a olhar com um olhar um pouco diferente para a equipe. Exatamente. E esse é um exercício que poucos gestores fazem, Natália. Porque é muito mais fácil você colocar a culpa ou o problema todo na sua equipe, né? A equipe que não está fazendo, a equipe que não está sendo produtiva. Dificilmente os gestores falam, eu tô dando o direcionamento certo, eu tô dando as ferramentas certas, eu tô capacitando ou não, né? Eu acho que isso que você falou é sensacional, porque tem que começar por esse questionamento para você conseguir desenvolver um bom trabalho. E foi um questionamento que eu me fiz muito fortemente há uns 2, 3 anos, assim, porque a trajetória da Gol foram de mais ou menos 4 anos, 5 anos home office, né? Eu trabalhava sozinha home office e chegou um momento que a agência estava crescendo, eu precisava contratar mais pessoas para dar conta da demanda. E aí entrou a Yasmin e a gente foi pro escritório, que é onde está até hoje. Então, assim, a Yasmin me ajudou a montar móvel ali na sala. Ela é meu braço direito. Do zero. E aí a equipe foi crescendo, mas até chegar na estrutura que está hoje, que é a melhor equipe que a gente já teve na Gol Viagens, muita água passou nessa ponte, entendeu? E teve problemas, teve atritos, teve vezes que eu estava errada como gestora e eu aprendi isso. Mas, por exemplo, há um ano eu saí do Rio de Janeiro e voltei para o interior de São Paulo, né? A Gol ficou 7 anos no Rio de Janeiro, continua lá, o escritório continua lá. Nós temos 3 funcionárias que cuidam do escritório para mim. Elas fazem toda a gestão sem eu ver nada. Então, assim, o escritório faz 3 meses que está fechado e elas que cuidam, assim. E eu tô em Taubaté e tem a Natália em São Paulo, capital. Então, são como se fossem 3 bases diferentes. Uhum. E no começo, lógico que foi difícil. Eu seria hipócrita de virar e falar assim, não, foi tudo bom, foi tudo certo. Não, foi duro, foi difícil. A gente aprendeu muita coisa. Eu tive que me reestruturar, porque eu já estava acostumada a trabalhar no escritório com as meninas, né? E voltei para o home office. Então, assim, eu tive que me reestruturar para uma nova forma de trabalho. Eu tive que me estruturar para dar o suporte necessário para as meninas e aprender a trabalhar com cada uma numa cidade, praticamente. Então, assim, foi um processo que a gente vai conversar durante a live. Mas eu tive que me rever, né, como gestora, porque senão isso nunca ia dar certo. Na verdade, assim, para mim foi um pouco complicado, porque eu entrei sendo funcionária da Zezetur, né? E eu comecei no financeiro, então isso faz 6 anos. Eu entrei em 2014 aqui na agência. E foi um processo bem complicado, porque nós não tínhamos uma equipe coesa, era uma equipe bem, como é que eu vou te dizer? Bem difícil de lidar, assim, enfim. Mas a gente teve vários problemas internos. A Zezetur existe desde 96, então muita coisa já passou. Eu assumi, né, como sócia da agência em 2016. Então, assim, é complicado. A gente teve muita coisa, assim, Liv, muita coisa difícil.
E a gente percebeu dessa equipe antiga que nós tínhamos que o problema não estava na equipe. O problema estava na gestão. Ou melhor, na falta de, né? Foi na falta de gestão. Então, por isso que eu até iniciei falando sobre isso, sobre a autorresponsabilidade. A gente tem que entender que o problema está conosco e primeiro vamos resolver o que está. Aquelas perguntas que tu te fizestes há 2 anos atrás, enfim, a gente tem que se fazer todos os dias. Será que eu estou dando o meu melhor? Porque se eu, que sou a gestora, sou a dona, sou a líder, não estou dando o meu melhor, como é que eu vou querer que minha equipe dê o melhor, né? Então, realmente essa história da gente ter que... É assim, o líder é assim, ele tem que dar muito mais do que receber, né? Exatamente. E eu acho que o gestor nunca pode ficar satisfeito com o trabalho dele. Assim, nunca você vai ser um gestor perfeito. Nunca você vai falar, nossa, agora tá ótimo. Agora eu consegui organizar tudo. Sempre vai ter algo que você vai ter que melhorar, porque as pessoas mudam, né? As necessidades das pessoas mudam. A necessidade da sua equipe muda. Por exemplo, nessa pandemia, a gente sentiu muito que as meninas ficaram, primeiro de tudo, preocupadas, né, com o futuro do emprego delas, obviamente. Exato. Né? Então, assim, eu estava longe, eu queria manter elas o mais seguras possível, né, de que nada ia acontecer, que estava tudo certo. Mas, por exemplo, a necessidade delas hoje é diferente do ano passado, né, onde a gente tinha uma realidade diferente. E a gente tem que ter essa visão, essa sensibilidade. E muitas vezes você tem os seus problemas pessoais, você tem as suas demandas e ao mesmo tempo você tem que ter a acessibilidade para ouvir, ver a sua equipe. Eu ia até perguntar com vocês sobre questão de comunicação. Como que vocês estruturam a comunicação numa equipe presencial? Porque o processo que a Gol tem de comunicação é completamente diferente do de vocês. Eu digo de comunicação de demandas, de metas, de prazos. Como que vocês estruturam isso? Então, Liv, presencialmente eu acho que é muito mais fácil do que a distância, não tenho nem dúvidas disso, né? Porque tá ali, tá na mão, tá todo mundo vendo o que todo mundo tá fazendo. Então, assim, uma coisa que eu acho que é imprescindível é investir num sistema de back-office, né? E não só no turismo, gente, em qualquer área, todo mundo tem que ter um sistema de gestão do seu negócio, porque senão, né, não tem como. Então, assim, aqui um dos nossos valores é a transparência, não só com o cliente, mas também com a equipe, com quem quer que seja, né? É transparência. Então, assim, elas têm acesso a tudo, absolutamente tudo. Elas sabem quanto que entra, quanto que sai, e é muito importante até para nós podermos trabalhar com as metas, porque às vezes a gente coloca uma meta alta e a equipe não entende porque aquela meta mas tem toda uma estrutura por trás que tem que se manter firme. E essa pandemia veio para mostrar isso, porque se nós não tivéssemos metas altas lá atrás, a gente não tinha reserva e a gente ia ter que o quê? Ou demitir ou simplesmente fechar a empresa. Então, assim, a transparência também com a equipe, eu acho que é uma coisa que, às vezes, o líder, ele quer guardar para si, né? E, não, porque... E se ele ficar sabendo que eu ganho tanto? Gente, é a melhor coisa ser transparente, né? Então, aqui, claro que sempre tem falha de comunicação. Acontece, é normal. Até porque são comunicadores e ouvintes totalmente diferentes, né? Assim como Exato. Eu interpreto de uma forma e alguém é um pouco mais ríspido, alguém é um pouco mais pacato, e assim vai. Mas, no geral, assim, a gente procura manter um ambiente de trabalho excelente. E eu me orgulho em dizer que aqui em Passo Fundo, pode ter certeza que os profissionais de turismo, assim, que estão disponíveis ou não, eles querem vir trabalhar aqui na agência, porque realmente é muito bom. É muito bom. O clima aqui é muito bom. A gente, inclusive, tem... Aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Que susto. Dos nossos valores, ó. Espírito de equipe.
respeito, ali, ó, transparência, bom humor, né? Porque tem que ter um bom humor. Fundamental. Eu consigo ali confiança, esse aqui que não tá aparecendo é segurança, e ali satisfação do cliente e compromisso com os resultados. Muito e bacana. esses valores, eles não estão escritos ali. Eles são vividos aqui dentro, né? Porque não adianta nada colocar aqui na parede, que bonito, que não sei o quê, e não viver esses valores. Então, eu acho que o amor que a gente tem pelo que a gente faz, pelo papel que a gente desempenha dentro de uma empresa, é o que faz a gente viver esses valores, né? E realmente fazer com que aquilo aconteça dessa forma como tá aqui. Tu não precisa ficar olhando todo dia, hoje eu tenho que ser transparente, hoje eu tenho que estar de bom humor, hoje eu tenho que transmitir segurança. Não. A coisa flui quando tá muito bem estruturado, quando a gente vive aquilo que a gente quer que realmente seja um valor da empresa, né? Exato. Tem que ser real. Se não for real e praticado durante o dia a dia, vai ser um monte de cartaz lindo pendurado na parede, não vai fazer sentido nenhum. Então, isso é super, super importante. Exatamente. Na Gol, a gente faz a gestão totalmente online, né? Tem que ser totalmente online. E eu até complementando, eu lembro que uma vez que a gente estava conversando, você falou que todas têm acesso ao Monde, né? O sistema que vocês usam. E eu achei isso super importante, né? Porque assim, não adianta nada você ter um back-office, você ter um sistema e só os gestores usarem. Os funcionários não usam, não têm ciência de nada, não têm acesso à comunicação, ficam totalmente no escuro, perdidos. E às vezes, porque você quer economizar ou você quer segurar a informação, você não dá a orientação necessária para os seus funcionários e nada vai funcionar, né? Sem comunicação, nada vai funcionar. Na Gol, a gente tem um roteiro personalizado, né? Então, o roteiro personalizado tem muita demanda, muito prazo. E um dos desafios do online é você fazer o gerenciamento de todos esses prazos e que cada um saiba exatamente a tua responsabilidade naquilo. Então, a gente tem muito forte de organizar toda a demanda, realmente escrevendo, olha, o prazo de entrega, quem é o responsável, né? E uma descrição clara, porque eu não estou do lado delas, nem elas estão do meu lado para poder falar, Olivia, isso aqui eu não entendi, como é que é isso? Né? Então, assim, a gente adquiriu o hábito de escrever tudo, né? De documentar tudo. E, por outro lado, isso é muito bom, porque também dá mais segurança. E é algo muito bacana, porque, por exemplo, como a gente tem esse hábito de documentar, então, por exemplo, a gente fez uma reserva de restaurante para um cliente. Está documentada com quem que a gente falou no telefone, ou tá a confirmação do site. Isso é bom porque todo mundo tem acesso a todas as informações. Não está na agenda, não está no caderno, não está nada. Está num sistema integrado onde todas têm acesso. E não tem como fazer gestão de equipe online se você não tem esse processo muito bem estruturado, né? De responsável, de prazo, de descrição, de documentação. Então, assim, é chato, dá trabalho, toma tempo? Toma. Toma um tempo, assim, absurdo. Mas não tem como fazer isso. Não tem como você ter uma equipe online sem isso, né? Mas presencial eu acho que também não, Liv. O que acontece? Aqui, na ZZ, como nós havíamos conversado, aqui todo mundo faz tudo, né? Por quê? Porque nós, até então, trabalhamos somente no modelo tradicional do agenciamento. Então, o que acontece? Agora vai ser uma nova adaptação, né? Até estamos fazendo curso com a Liv e tal, para a questão dos roteiros personalizados, para consultoria, porque o que acontece? A gente já viu de cara, e também foi na primeira aula, que realmente cada uma tem uma aptidão para uma coisa, né? Ninguém é excelente em tudo. Então, o que a gente tem que fazer? Explorar aquela potencialidade, né, da pessoa. Aquele superpoder. Cada um tem um superpoder. O meu, por exemplo, é comunicação. Quer dizer, eu acho que é. Claramente. Mas, enfim, é comunicação. Então, assim, eu não, sinceramente, eu não presto para sentar numa cadeira e ficar pesquisando voo, ficar pesquisando hotel. Não é uma coisa que eu goste e não é uma coisa que eu faça bem. Então, eu tenho quem faça muito bem isso, né? Cabe a mim delegar para quem vai fazer cada coisa.
Mas essa questão que tu traz de cada uma ter um papel é muito legal, porque aqui a gente nunca tinha pensado nisso. Todo mundo faz tudo, todo mundo tem acesso. Por exemplo, se a Cris, que está comentando aqui, sei lá, ficou doente um dia e a Grace tem que atender um cliente da Cris. Não tem problema, entra ali no sistema, no Monde, tem tudo. Agora a gente quer ver se começa a aderir ao Trello, né? Porque como a gente vai começar com roteiros personalizados e com consultoria, eu acho que é bem importante também ter o Trello, porque o Monde não tem todas as ferramentas que o Trello tem, né? Exato. Um complementa bem o outro, na verdade, também. Exatamente. Tem que ter, porque o Monde, além de back-office, ele é um sistema financeiro incrível, assim, né? Exato. Ele é muito bom, é um sistema financeiro muito bom mesmo. Então, e eles dão vários treinamentos também. No mercado. Eu acredito que sim. Depois que nós mudamos para o Monde, assim, foi outro patamar. Outro patamar. Ele é muito completo. Mas eu gosto muito do Trello por conta que você consegue fazer uma cadeia mesmo, assim, de responsabilidades e de gestão. E é tão visual, é tão fácil de ver. Então, você vê ali, tem etiqueta, tem o prazo, você terminou uma tarefa, você já joga para outra coluna. Então, assim, tudo é muito visual, é fácil de gerenciar isso. Para a gente, eu tenho que fazer essa gestão de equipe à distância, o Trello é vida, assim, eu não abro mão dele. Não, eu imagino. Porque e o Trello tem uma coisa bacana também, que é, por exemplo, quem cuida do suporte, né, o plantão, sou eu. Então, eu tenho acesso a tudo pelo celular. Então, todos os vouchers, tudo eu consigo ter acesso pelo celular. Mas eu vou voltar só uma questão rapidinho sobre essa organização de demandas na Gol. Demorou um pouco para a gente entender que a gente funcionava melhor dessa forma. E por que eu estou falando isso? Porque muitas agências acham que o que a Gol fez, a gente começou já dando certo. E não é assim. Definitivamente não é assim. Foi muita tentativa e erro. Tentativa e erro até chegar num formato que desse certo. E a gente descobriu que, por exemplo, não é todo mundo que faz orçamento bem, não é todo mundo que tem essa visão detalhista, né, de fazer reconfirmações, de entrar em contato com os fornecedores. Não é. E aí eu fui conseguindo reorganizar cada demanda de forma que todas saibam fazer tudo que tem na agência, mas cada uma é responsável por uma área, né? Porque ninguém fica sobrecarregado e ninguém fica ocioso demais, né? Sempre vai ter uma demanda para cada uma aí. Então, assim, para a gente isso foi muito bom, porque o roteiro personalizado, às vezes a gente fica meses organizando uma viagem. Então, assim, se eu não tenho essa organização e, por exemplo, esse funcionário que está, às vezes, com várias viagens, né, para ele organizar, se ele sai, eu como gestora, não tenho segurança. Eu perco tudo, né? Exatamente. Ou eu vou ter que fazer um alinhamento muito grande com ele, que vai me tomar um tempo absurdo. Então, assim, dessa forma, a informação gira em toda a agência e todo mundo sabe fazer tudo. Todo mundo sabe fazer orçamento, todo mundo sabe fazer um calendário de passeios. Só o guia digital, que ainda sou eu que faço isso, mas isso, se Deus quiser, isso vai mudar. Vai mudar. Vai mudar. Treinamento e treinamento, né, Livi? Fazer o quê? Exatamente. Mas isso é muito bacana, assim, da informação circular. E eu acho que a comunicação é a chave para isso. Mas comunicação sem processo é só falação, né? Então, você tem que ter... Os dois têm que se conectar muito bem. Senão, você fica você corre o risco de ficar só falando e a sua equipe não vai saber a direção. Exatamente. Não adianta, tem que colocar passo 1, passo 2, passo 3. Tem que colocar isso, né, no papel até que aquilo vá se tornando automático. E provavelmente quando o processo se tornou automático, já está na hora de mexer nele, né? De rever o processo e incluir algumas coisas e tirar algumas coisas. Daí ele faz uma análise, né, de erros e acertos. Porque... a gente tem que comemorar as vitórias, né, Livi? Mas é muito importante também comemorar o erro. Porque se tu não errar, tu não vai passar para um patamar maior.
Então, os erros também têm que ser comemorados e comentados, não em forma de cobrança ou, né, ou de qualquer outra forma, mas assim, numa forma de, ok, a gente errou aqui, vamos ver o que a gente vai fazer para não errar na próxima vez. Eu acho que dessa forma, assim, as coisas vão fluindo, né, Livi? Também acho. Sabe outra coisa também, Natália, que eu vejo muitos agentes terem dificuldades? Geralmente as agências são pequenas, então é o dono e um funcionário, né? O dono e 2 funcionários. Geralmente, a maioria das agências que a gente tem convívio são pequenas, não são grandes. E muitas vezes o dono, né, não confia, né? Ele é muito centralizador, não confia, ao mesmo tempo ele fica sobrecarregado, ele não dá conta de fazer tudo, porque ele não faz esse gerenciamento, ele não delega, né? Ele não confia no que o funcionário dele vai entregar. E muitas vezes também ele não treina esse funcionário. Aí gente, tá tudo errado, né? Não tem milagre que faça dar certo. Você não treina e não confia, vai dar errado e você vai continuar sobrecarregado. Ah, vai. E eu acho que tu chegou a passar por isso, né, Liv, no começo que tu englobava absolutamente tudo. Então, claro, aqui para mim é mais fácil porque a Bruna, minha irmã, que é minha sócia, ela na parte técnica, assim, ela é fantástica, né? E eu acho que quando eu entrei aqui na Zezetur, eu agreguei, na verdade, porque assim, a Bruna tem certas qualidades que eu não tenho e eu tenho certas qualidades que a Bruna não tem. Então, assim, eu não falo muito da mãe porque a mãe está mais afastada da empresa, né, no dia a dia da empresa. Mas a gente se complementou e eu acho que a gente está construindo uma história muito bonita, assim, juntas, né? A Bruna mora na Itália, então é complicado também, porque fazer a Eu ia gestão. perguntar isso, né? Tem uma parte distante da agência. Como é que vocês fazem? Exatamente. Não, o online, né? Graças a Deus a gente tem a facilidade hoje. Antes da Bruna ir para a Itália, a Grace se tornou nossa gerente, né? Porque daí da parte a Grace já tinha trabalhado conosco há muito tempo atrás. Então ela se tornou nossa gerente, daí ela me ajudou mais com essa parte técnica. Então, enquanto a Bruna ficava lá se adaptando na Itália, a Grace me ajudou bastante com a parte técnica aqui, né? O operacional, na verdade. E a coisa fluiu assim, e tá fluindo muito bem. E com certeza eu não sou. Tem muita coisa que falta, assim, para eu ser uma excelente gestora, mas eu acho que nós estamos no caminho certo, né? A gente tenta. Tem muita coisa que eu não sei, então eu busco treinamento de fora, né? Eu não sei roteiros personalizados, daí eu busco a melhor da galáxia, que é a Lívia. E as gurias também acham isso, pode ter certeza. Então, é isso aí. A gente treina bastante coisa que não tem nada a ver com o turismo também, porque é necessário. E o que eu acho importante, o engajamento das gurias, assim, é uma coisa que eu vejo claramente como a melhor parte da Zezetur, porque assim, diante de tudo que está acontecendo, claro que a vida delas também mudou, mas elas estão aqui numa sexta-feira de noite, às 19 horas, estão todas aqui presentes. A Dulce, a Marlene, a Grace, a Sandra, a Cris, estão todas aqui, né? Então, eu acho que elas têm o maior orgulho, assim, toda vez que eu mostro alguma coisa. A Lívia mandou, olha esse áudio que ela mandou, olha isso aqui. Elas vibram junto conosco, né? E é um time, nós somos um time, nós não somos uma equipe. É um time, todo mundo joga junto, né? E claro que quando tem alguma falhazinha, a gente vai ajustando e vai dando tudo certo, Lívia. Mas realmente, eu acho que assim, a comunicação em qualquer relação, né? Não só numa relação de trabalho, mas em qualquer relação, em casa, com os amigos, tem que ter comunicação. Porque se a comunicação é falha, pode ter certeza que vai dar problema lá na frente. Nada vai dar certo, nada vai dar certo. A equipe da Gol é nova, né? As meninas do Rio são novas, têm quase 30, né? E eu e a Natália somos as mais velhas.
E é legal esse mix de idades, porque elas contribuem com muitas coisas, né? Assim, de coisas que às vezes eu não conheço, não tenho tanta familiaridade. Então, essa diferença, né? Essa pluralidade é muito bacana dentro de uma equipe também. E na Go, hoje em dia, eu sei que a gente tem a equipe ideal, assim, e dá um orgulho tremendo, né? Dá. Porque, assim, eu só tô podendo fazer o curso agora e me dedicar ao curso, porque eu tenho uma equipe por trás que tá mantendo a agência rodando. Porque, assim, graças a Deus, mais ou menos desde mais ou menos no começo de maio, os orçamentos começaram a voltar, porque a gente já Volta, tem graças de a Deus. mel. Então, assim, tem muita viagem acontecendo. Agora tá um ritmo bacana. Mas elas que estão dando conta, elas estão dando conta das remarcações, elas estão dando conta dos orçamentos, elas estão me ajudando nas redes sociais, enquanto eu posso me dedicar ao curso. Então, isso é super importante também para que o gestor possa se dedicar a novos projetos. E eu só posso fazer isso por causa delas. Né? Não tem como não ser grato a isso. Mas também é um processo árduo, porque eu lembro que mais ou menos uns 4 anos atrás eu falava pro meu marido, falava, Thiago, eu não tenho processo. Eu não tenho processo. Como é que as coisas vão continuar na Go se eu não tenho processo? Eu só fico sobrecarregada. E eu trabalhava, às vezes, até 3 horas da manhã para dar conta das coisas. Isso não é aceitável. Né? Isso não é saudável também, né? Não é saudável. Então, assim, quando eu comecei a implantar processos, regras, né, normas, orientações, elas foram fazendo as coisas sozinhas, foram tendo independência e eu pude saindo aí da linha de frente. E eu acho que a cereja do bolo foi a entrada da Natália no passado. Né? A Natália só cuida de atendimento. E eu realmente saí do atendimento, assim. Eu estava pronta para sair dessa linha de frente, né? E sem ter essa preocupação, nossa, mas os clientes só vão querer falar comigo. Os clientes só vão comprar comigo. Como é que eu vou fazer? Obviamente, a Natália foi muito bem treinada, né? Não dava para deixar ela na linha de frente sem treinamento. Eu dou todo o suporte que ela precisa. Mas eu confiei. E muitos agentes ficam com medo. Mas o fulano só quer comprar comigo. Gente, o fulano quer ser bem atendido. O fulano quer ser bem atendido. Vamos entender isso, tá? Exatamente. Quem é apegado com os clientes somos nós. O seu cliente quer ser bem atendido com atenção, com cordialidade, com educação, com empatia. Se você treina seu funcionário para isso, ele está pronto para ir para a linha de frente, dê o suporte, dê as ferramentas e vá cuidar da parte estratégica da tua empresa. Tem muita agência perdida, sem saber a direção, porque não consegue se dedicar ao planejamento, não consegue se dedicar à estratégia. E isso é função do gestor também. Antes de qualquer coisa o planejamento, né, Lívia? A gente começou falando, mas realmente a base de tudo é o planejamento, não só para a equipe, como para todo e qualquer andamento da empresa, né? E além disso, agora enquanto tu vinha falando, eu estava me lembrando de uma passageira que ela sempre comprou com a Bruna, com a minha irmã, né? E eu posso falar claramente, porque a gente já falou, inclusive, numa live, isso com ela. Ela tem um filho autista. E isso nunca foi um tabu para nós, né? Porque realmente todo mundo é igual, assim, enfim. E ela chegou aqui, a Bruna já estava morando na Itália, e ela foi atendida por uma das gurias, e ela disse que ela sentiu como se... nada tivesse mudado. Por quê? Porque todo mundo aqui sabia qual era o caso, que era mais especial, que tinha que ter um pouco mais de cuidado. Então, isso que vem, né, da comunicação, todo mundo sabia. Então, se ela chegasse para qualquer uma das meninas, todas iam saber, todas iam cuidar bem. E não é que ela deixou de gostar de comprar com a Bruna, não é isso. Mas ela gostou também do atendimento das gurias, né? Então, ela até falou, eu chego na Zezetura, eu me sinto em casa. Os filhos, ela tem uma filha e um filho. Eles chegam aqui, deitam ali no sofá, a gente liga o YouTube nos desenhos que eles gostam de ver e assim vai. Então, essa questão é muito importante. O medo é muito maior nosso do que dos nossos passageiros, né? Eles conhecem o seu trabalho, eles confiam no seu trabalho. Se eles são
bem tratados, com empatia, com cuidado, com amor, isso não vai mudar, gente, não vai mudar. Quem tem que se libertar é você, gestor, né? Dê as ferramentas, dê treinamento, dê suporte, mas você tem que se libertar, porque se você faz atendimento, você faz orçamento, você faz tudo, no final você não vai fazer nada bem feito, né? E você sempre vai ficar com essa sensação que você tá nadando, nadando, nadando e não tá saindo do lugar. Então isso é super, super importante. Outra coisa que eu acho muito bacana também foi algo que eu descobri, inclusive, esse ano, né? De ter momentos com a equipe fora do escritório, assim, fora do dia a dia do trabalho. Na Gol, a gente fazia almoços, mas era aquele almoço assim, vamos no shopping, a gente come no japonês rapidão e vamos embora porque tem coisa para fazer, né? Não era aquela coisa da gente se desligar do trabalho, falar de outras coisas. E esse ano foi o primeiro ano que a gente fez um encontro da Gol Viagens, né? A gente foi para Santo Antônio do Pinhal, na Serra da Mantiqueira, aqui no interior de São Paulo, região que eu amo, minha mãe mora lá. E a gente ficou um final de semana inteiro, assim, sabe? Sem pensar em nada, né? Não pensava em viagem, fazendo um monte de coisa, comendo igual umas doidas. E a gente se conectou de uma forma tão bacana. E eu conheci coisas da minha equipe que às vezes eu não tinha oportunidade de conhecer por estar longe, né? E eu acho que elas se sentem cuidadas. A gente também tem que cuidar dos nossos funcionários. A gente quer cuidar dos clientes, cuidar da nossa família, cuidar da gente. Mas você também tem que cuidar dos seus funcionários, proporcionar esse tipo de momento. E eu falei para ela que pós-pandemia, essas coisas melhorando, a gente vai viajar de novo, porque a gente merece depois de toda essa situação que a gente está vivendo. É verdade, Liv, não tinha pensado nisso, mas tu tem toda a razão. Vamos incluir no planejamento ter um momento como esse, né? Claro, a Zezetur já teve alguns momentos como esse, mas nós estamos precisando mesmo, né? Porque não é só o passageiro que precisa desopilar, viajar, a gente também precisa. Então, porque normalmente quando a gente viaja é o quê? É trabalho. Né? É sempre trabalho. É lógico que a gente vai estar lá no lugar que for, a gente vai estar olhando os detalhes do trabalho, mas não vai ser uma coisa focada para o trabalho, né? É um descanso mental, assim, que realmente é bem necessário. Gostei da ideia, vou colocar aqui no planejamento. Foi bem bacana. Venham para Santo Antônio. A gente fica tudo na casa da minha mãe, faz Olha! Então tá, não. Ela vai adorar. O lugar Fechou. Maravilha. Fechou. Anda de quadriciclo, é uma maravilha. Mas é legal você falar esse negócio de viagem, porque na Gol a gente faz muita viagem técnica, né? Geralmente as meninas vão, principalmente a Yasmin é a nossa representante das viagens. E porque por eu ter filho pequeno, eu opto por não viajar tanto assim, ou viajar com ele, enfim. É uma escolha realmente pessoal minha. Mas é bacana também para a motivação delas, né? Isso, assim, delas fazerem os fan tours, eu pagar para elas viajarem. Isso também é importante para a motivação. A gente tem que pensar na motivação do nosso funcionário, além da questão financeira, que é importante também. Porque muitas pessoas pedem demissão não pela questão financeira, mas por falta de perspectivas, pelo chefe, né? Por incompatibilidade, enfim. E isso é importante também, principalmente em agências pequenas, porque não vai ter muito por onde elas crescerem num determinado momento. Eu sei disso, né? Eu sei que, por exemplo, vai chegar uma hora que a Yasmin, por exemplo, cuida do escritório, a gente vai dando promoção, mas e aí? Qual vai ser a próxima etapa? Abrir uma outra unidade? Não sei. Então, assim, esse tipo de motivação também deixa ela confiante para continuar trabalhando com a gente. E é importante pensar nisso. Não tem, exatamente, isso tem que ser, é que, na verdade, o que acontece? A gente fica tão atrelado ao dia a dia, fazendo uma coisa ali, né, apagando um incêndio aqui, e estudando, e treinando, e não sei o quê, e a gente às vezes esquece do lazer. E realmente, às vezes é muito fácil a gente pensar só na gente, né, e não olhar para o lado, a gente esquece de ser um pouco empático, né. Eu falo isso por mim, às vezes eu esqueço mesmo. Esqueço, não é que eu seja uma pessoa ruim ou de má índole, mas é que passa. Eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que não sei o quê. E quando vê, a gente esqueceu simplesmente.
E uma coisa que eu queria voltar ali, Liv, no que tu estava falando do delegar, a Gabi até comentou aqui que ela tinha que aprender a delegar mais, porque a gente sempre acha que a gente vai fazer melhor, né? Eu acho que às vezes, não estou falando que é o teu caso, tá, Gabi? Mas eu acho que às vezes a questão do ego influencia um pouco, mesmo que inconscientemente. Não é aquela coisa assim, eu faço melhor, e se ele fizer melhor do que eu, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês, e se o teu funcionário, né, o teu liderado fizer melhor do que tu, ótimo! Aí, ó, surge mais uma potencialidade, tu pode ir para o outro nível. Vai procurar outra coisa, entendeu? Mais alguma coisa para agregar à equipe. Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso também, porque às vezes a gente tá achando que é uma coisa e na verdade é outra, né? É aquela coisa do... Ah, eu vou perder meu posto. E não é assim, gente. Cada um tem uma coisa de destaque e que bom que as pessoas, por exemplo, no começo tu achava que ela não tinha aquela capacidade e foi por tua causa que aquela pessoa desenvolveu aquela capacidade e hoje pode ser melhor até do que tu. Isso é ótimo. É que nem uma mãe com um filho. A mãe sempre quer o quê? O melhor para o filho, que ele seja o melhor em tudo, que ele seja melhor do que ela, inclusive. Então, eu acho que é dessa forma que a gente tem que pensar dentro da empresa também, porque não deixa de ser uma família, uma gestão como a família. Tem sempre, cada um exerce um papel dentro da empresa, na família também, cada um exerce um papel. E a gente tem que fazer essa comparação o tempo todo, porque o sistema global ele é lindo, né? Ele é maravilhoso, porque todos os relacionamentos, trabalho, afetivos, familiares, todos são a mesma coisa. O funcionamento do corpo humano é igual ao nosso funcionamento. Se algum órgão não está funcionando legal, os outros também vão ser afetados. E por aí vai. Então, a gente tem que olhar as nossas empresas como algo mais dinâmico e global, né? Não ficar só focando na mesquinharia, na coisinha, no detalhezinho. Então, tem que dar uma olhada assim, opa, o que está acontecendo, né? Vamos revisar tudo isso. Exatamente. Então, tem que cuidar para não tratar somente do sintoma, mas tratar a doença também, né, Liv? Com certeza, com certeza. Eu tava até aqui pensando que as meninas da Go Viagens merecem um prêmio por aguentar porque, menina, não deve ser fácil, de verdade, não deve ser fácil, porque minha cabeça fica assim, tipo, 24 horas pensando em coisas que dá para fazer, coisas que dá para melhorar, coisas que dá para mudar. E tem que ter um perfil certo para acompanhar uma gestora assim. E muitas vezes eu tenho que me policiar para eu segurar um pouco, porque senão eu realmente deixo ela sem direção. Né? Isso já aconteceu há uns anos atrás. É sério, é vida real mesmo. Sim. Assim, coitado do Thiago, meu marido, ele já aprendeu a lidar. Mas ele é obrigado também a lidar, coitado. Não tem isso aí. Assim, não, e ele é ótimo, ele participa, né? Ele é muito mais querida. Ele é muito parceiro. E tem que ser, gente, marido de mulher empreendedora tem que ser parceiro. Mas tem que ser muito parceiro. Porque muitas vezes eu tenho que me dedicar mais a Gol num determinado período do que eu me dedico a ele, né? E é tipo, filho, Gol, e às vezes vem ele depois. E ele tem que ter paciência para entender isso. Senão o negócio descamba. Então, marido de mulher empreendedora tem que ser parceiro mesmo, assim, mesmo. E as meninas... Por isso que foi encalhada, Lívia, viu? Nada, mulher! Ah, até parece! Natália, espere, minha filha. Espere sair essa pandemia pra você ver. Daqui a pouco você já tá aí casada. E ó, ficar sozinha também é ótimo. É uma delícia, né? Eu adoro. Eu tenho até medo. Né? Imagina! E é eu ótimo. Acho que eu também acho. E acho que voltando a essa questão da equipe, a gente também, o gestor também tem que segurar um pouco o freio, né? E saber quando ele está sendo rápido demais, cobrando demais.
e mudando o caminho rápido demais, né? Eu acho super importante. Ô, Nath, a gente tem 5 perguntas aqui que você quer começar a responder? É que eu não consigo ver as perguntas, né? Não, eu ponho. É porque às vezes eu Tá. deixo para responder 10 minutos antes e nunca dá Vamos. tempo, sabe? Não, a gente vai se ajeitando aqui. Ó, viu, Liv, estão pedindo pro Thiago dar treinamento para os maridos. Ó, Thiago. A Jaque da Help Viagens, viu, Thiago? Vamos se agilizar aí. E daí, quando eu arrumar um pretendente, Thiago, eu mando fazer um cursinho intensivo contigo aí, tu deixa ele bem prontinho. Viu, Thiago? E se você não estiver vendo essa live, meu filho, eu vou brigar com você depois. Liga o celular, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. A Jaque é minha companheira de madrugada. Querida, eu não entendo você, sério. Como é que vocês conseguem acompanhar tudo? Sei lá. Nath, vocês são em quantos na equipe? Então, somos eu e a Bruna, ativamente, né, das sócias. Aí nós temos a Grace, nós temos a Marlene, nós temos a Cris, a Dulce e a Sandra, que é do financeiro. As 4 primeiras que eu citei, elas fazem parte do agenciamento em si, né? E a Sandra cuida do financeiro. E eu até só vou abrir uma... Então, somos em 5 colaboradoras e duas diretoras ativas, né? E eu até quero agradecer aqui e falar que eu fico muito feliz porque tanto a Grace quanto a Marlene foram funcionárias da Zezetur no passado. E como isso é legal, né, de poder resgatar essas relações. E eu tenho certeza que, olha, só se elas se mudarem de cidade, porque a gente não vai deixar elas irem embora. Então é muito legal, assim, a Marlene, depois de 15 anos, retornou à Zezetur. A Grace, acho que mais ou menos isso também, né, Bru? Mais ou menos a mesma coisa. Estou aqui com a Bruna me assessorando. Então, queria agradecer vocês duas, principalmente, por estarem de volta ao nosso time. E, gente, daqui só vai. É um foguetão. Nossa, foguetão Zezetur. Minha filha, vocês são foguete, minha filha. Ó, fácil. Graças a Deus. Ó, a Renata perguntou antes do Monde qual sistema você utilizava. Ela usa o Intur, mas não se adaptou muito bem. Não conheço o Intur, Renata, mas nós utilizávamos o Cisave. A diferença é gritante, porque o Monde ele é muito... ele permite várias coisas. Eu achava o Cisave assim, bem precário nesse sentido. E como o Monde ele foi criado por agentes de viagem, né? Então, são conhecedores, não é só um sistema. Então, na minha opinião, eu não troco. Nós nos adaptamos super bem, já faz alguns anos que nós estamos com o Monde e não trocamos. Então, antes era o Cisave. Eu comecei a usar o Atlas Tour, que me deram uns dias de teste para testar, e eu tô gostando. Não conheço esse. É novo. Eu tô gostando. É simples, você pode personalizar ele inteiro. Ele tem tudo que eu preciso. Então, assim, eu achei todo online. Eu achei bem bacana e tem um custo-benefício bem interessante também. E ele tem aplicativo, Livi? Não, ainda não. É só online. O aplicativo do Monde, ele é bom, mas ele não, por exemplo, ele não supre a necessidade como o Trello supre, sabe? Então não tem como... Eu acho... A Poliana falou que o Monde é o mais moderno de todos. Eu concordo. Mas, por exemplo, como eu já tenho o Trello, eu queria alguma coisa mais simples mesmo. Assim. Não tem nem necessidade, eu acho. O que vocês acham? Pode ler. O que vocês acham que é a principal característica de um bom líder? Meu Deus! É que são tantas características que... Cabeça aberta. A Bruna tá aqui me assessorando, tem a cabeça aberta. Não, eu acho que não. Eu acho que
saber delegar é muito importante, como a gente vinha falando. E eu vou bater na mesma tecla, Liv, autorresponsabilidade, gente. A autorresponsabilidade eu acho assim fundamental. Não adianta ficar achando culpado, por mais que tenha um culpado, tá? Não tem problema. Mas se alguma coisa aconteceu, é porque antes daquela coisa acontecer não teve, ou foi falta de processo, né? Falha na gestão, falha na comunicação, algum problema que vem antes, que é do gestor, existe. Então, é autorresponsabilidade, não é ficar se culpando, se martirizando por alguma coisa. Tá ok, falhei nisso, e é reconhecer a falha e melhorar, obviamente, né? Exatamente. Eu acho que a comunicação minha opinião, é super importante também. Saber se comunicar. Gente, sua equipe não tem bola de cristal. Se você não fala claramente, né, com objetivos, prazos, responsáveis, a pessoa não tem como saber, gente. Não tem como saber. Então, assim, saber conversar, se comunicar e delegar, como a Natália falou, eu acho que é fundamental para uma gestão de equipe também. Tem mais pergunta aqui, ó. Como fazer com que a equipe faça o que você planeja sem precisar ficar repetindo sempre? Acho que aí tá havendo uma falha de comunicação, então, Poli. Porque se a comunicação tá boa, ou a pessoa é muito limitada, mas eu acredito que seja falha na comunicação, sim. Eu acredito muito também em processos. Por exemplo, você tem que... você já tá íntima desses termos que eu uso, mas, por exemplo, a sua agência tem uma cadeia de serviços, né? Desde o marketing ao atendimento, o orçamento, depois a execução da venda, né? Depois o pós-venda. Você já parou para estruturar todos esses processos na sua agência? Então, por exemplo, o que tem no marketing? O marketing tem Instagram, tem isso. No atendimento, como que é o atendimento? Ele entra em contato pelo WhatsApp, ele pede o orçamento, tem tantos dias para mandar o orçamento, depois a pessoa tem que entrar em contato com o cliente para perguntar o que ele achou. Você já fez uma cadeia de serviços ou está dentro da sua cabeça? Se está dentro da sua cabeça, sua equipe não vai saber. Então, assim, isso tem que estar estruturado num sistema onde todos tenham acesso, onde a sua equipe saiba qual é a etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Se a sua equipe não sabe isso, você vai ter que ficar falando e delegando, porque, assim, não tem como ela descobrir, como ela adivinhar, né? Então, é importante essa organização mesmo de todos os procedimentos da sua agência. E é bem chato de fazer, mas tem que fazer, né? É um saco. E muda. E às vezes vai mudar. É bom você sempre revisando isso. Então, peraí, tem mais pergunta. Que chique, tem até pergunta, gente. Eu tô achando muito fino isso. Tem vários. Aqui, a Érica, você já usou o RD Station? Nunca usei. Eu usei uma época por conta do CRM mesmo, mas é que eu uso... Tô sem luz. Amém. É que o Trello, para mim, é uma gestão de tarefas e de demandas, né? Então, assim, para mim é importante ter o Trello porque o RD Station não me atendia assim tão bem, de todos saberem as etapas, o que tem que fazer, de colocar os vouchers. E eu consigo acessar os vouchers no celular. Então, assim, eu não acho que um invalida o outro, mas é importante você ter, sim, um CRM. Vamos lá, que eu acho que tem mais. Mas eu sugeriria pensar num CRM tipo Monde, algum sistema assim. Exato. Eu acho Como que é que a Erika usa o Monde, inclusive. A Erika que perguntou, ela usa o Monde, se não me engano. Como é que é o nome do outro sistema que tu falaste, Lívia? RD Station. Não. Aquele outro que tu... Atlas Tour. Vou dar até uma pesquisada. Como surgiu a ideia de você, Nath, fazer um momento de aprendizagem das funcionárias? Na verdade, a ideia não surgiu assim. Como a gente tem no nosso plano... Tô passando uma ambulância aqui. A gente tem no
no nosso planejamento, né, a gente tem alguns treinamentos que a gente tem que cumprir por ano, né? A gente faz o planejamento e tem um mínimo. Só que nessa pandemia, como os treinamentos para a área do turismo se intensificaram de uma maneira incrível e excelentes treinamentos, excelentes. Ainda continuamos com os treinamentos, né? Mas assim, um melhor do que o outro. Então a gente viu a necessidade de não parar, né? Continuar esses treinamentos. Então realmente surgiram coisas muito boas para o nosso setor na pandemia, né? Em relação a treinamento. Eu acho bacana que vocês se reúnem, todas bem, tipo, todo mundo tá ali envolvida. Esse momento é muito bacana de vocês, assim. Tem alguns que a gente não consegue se reunir, mas os mais importantes, por exemplo, como o curso da Lívia que nós adquirimos, a gente acha primordial até pra gente já ir discutindo aqui, né? Ó, tem uma última pergunta pra gente encerrar. Acho que é para mim, né? Gente, o Trello não é um sistema de gestão operacional, né? Você não faz CRM no Trello, você não faz financeiro no Trello, você não faz administrativo no Trello. Eu uso o Trello para a gestão do roteiro personalizado. Quando eu organizo um roteiro personalizado, eu tenho uma série de reservas para fazer, de coisas para verificar. Então, eu tenho que reservar um monte de restaurante, um monte de passeio. Se eu não organizo isso por demanda, organizando por prazo e responsável, a gente se perde, deixa de entregar uma viagem de qualidade para o meu passageiro. Então, o Trello eu uso para a demanda realmente do roteiro personalizado, né? O Diego é sensacional, ele é da Viagens e Companhia. E eu concordo super com ele também, que a qualidade de um CRM é das informações que você inclui, né? Então, assim, essa alimentação do CRM é fundamental, muito mais importante do que o sistema propriamente dito, né? Exatamente. Isso aí. Menina, a gente tem 2 horas, ó, quem dera. 2 minutos de live só. Tristeza, né? Mas depois a gente faz outra também, né, Livi? Depois a gente marca outra, né? Adorei. Mas tão gostoso. Mate. Eu quero com mate. Tá bom, eu vou. Bruna, tinha que mandar uma cuia pra Lívia, né? Não mandamos. Eu tinha uma cuia, você acredita? Vou ver se eu consigo resgatar. Não, nós vamos te mandar uma, então. Sensacional. Natália, obrigada de coração. Vocês são incríveis. Você e a Bruna, as meninas. Não conheço pessoalmente, mas já tenho um carinho imenso. Como falaram aqui, vocês são porreta mesmo. Nós também. Isso é gíria do interior de São Paulo, né? É gíria do Sul, isso? Não, porreta não usa. Porreta daqui. Vocês são incríveis mesmo. Obrigada de coração por ter participado. Foi uma honra imensa. A honra foi toda minha. Nossa, Lívia, eu cheguei a tremer quando tu me convidou, porque tu, pra mim, é a maior inspiração que tem no turismo hoje em dia. É verdade. E eu queria agradecer não só a ti, mas as gurias, meu time. Meu Deus do céu, todo o amor do mundo por vocês. Obrigada por me proporcionarem, né, estar aqui conversando com a Liv. É graças a vocês que a gente tem essa agência tão maravilhosa hoje em dia e que a gente não quer que seja diferente de jeito nenhum. Então, muito, muito, muito obrigada, minhas meninas, minhas zezezetes. Adoro as zezezetes. Gente, um beijo. Obrigada mesmo, viu, Nath? Bom obrigada, eu que agradeço. Pra você e pra Bruna. Um beijo. Amém para vocês também, para todo mundo aí. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.